Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo aqui para o canal Só Psicanálise. Neste vídeo eu estarei começando uma maratona referente à transexualidade na psicanálise, já que eu recebo mensagens quanto a isto, né? Eu recebo mensagens de estudante de psicologia, de estudante de psicanálise, no que diz respeito a esta temática no âmbito da psicanálise. Inclusive alunos com certo desconforto com a psicanálise, porque há professores que tratam do assunto de modo transfóbico, colocando a culpa disso na psicanálise, né? Porque de fato eu fiz uma varredura na internet no que diz respeito a escritos psicanalíticos falando sobre a transexualidade e muitos desses escritos, sim, são escritos transfóbicos. E aí eu estarei aqui a partir deste vídeo, já que eu venho em uma maratona aí de vídeos falando da psicanálise contemporânea, então eu começarei a falar deste assunto que é tão contemporâneo no âmbito da psicanálise, no âmbito da sociedade, desde que o mundo é mundo, existe, né? Hoje é que temos aí uma visibilidade acentuada no que diz respeito a seres humanos transexuais, mas desde que o mundo é mundo, existe a transexualidade. Só era invisibilizada, só não era aparente. Muitos viviam dentro do armário, né? Inclusive com medo de ser rechaçado, com medo de ser oprimido, como muitos e muitos homossexuais foram, sabe? Hoje é que, de fato, a demanda está aparente. E aí, muitos escritos transfóbicos, sim, patologizando, né, a transexualidade, isto no âmbito da psicanálise, mas não porque Freud falou isso, não porque Lacan falou isso. Existem ditos de Freud e ditos de Lacan, né, sobre a transexualidade, mas de modo superficial. E aí psicanalistas contemporâneos a Freud e a Lacan, na verdade, fazem uso de certos ditos, né, de ambos para destrinchar e assim discorrer um texto que venha a ser aí totalmente moralista e nada ético, contrariando inclusive a visão que o Lacan tem da psicanálise, onde ele mesmo diz, né, que a psicanálise ela precisa se afastar da moral para incorporar a ética, onde a ética é muito mais importante do que a moral, já que a moral há de ser um conjunto de regras criadas socialmente para padronizar mesmo o ser no mundo. A ética há de ser algo mais individual, singular, pertencente a cada sujeito, né? E é o que de fato é o mais importante. Então, Lacan ele fala muito que a psicanálise precisa ter ética e não moral, né? Então, muitos psicanalistas atuais estão falando da transexualidade de modo moralista e não de modo ético e não de modo respeitoso, né? No que diz respeito ao ser no mundo. Inclusive, recentemente, aliás, ano passado, eu recebi um convite de um diretor de um instituto de psicanálise aqui no Recife para falar sobre Lacan. E eu recusei o convite porque o cara foi totalmente desrespeitoso com a minha condição humana, né? Me tratando no feminino, me tratando a partir de uma identidade que não há de ser mais a minha identidade,
né? E nem adianta usar da desculpa de que tipo, vai ver que ele não sabia da sua transição, né? Vai ver que ele assistiu vídeos antigos e viu lá você ainda em uma postura que não corresponde com a sua postura hoje, mas talvez ele não tinha um conhecimento. Não tinha sim, porque se ele chegou ao meu WhatsApp atual, é porque ele olhou vídeos atuais, em que eu já estava no mundo enquanto homem trans, né? Porque este WhatsApp, ele é atual, ele não está em vídeos antigos, sabe? Este WhatsApp faz parte da minha vida a partir do momento que iniciou o meu processo de transição, entende? Então, assim, e outra minha foto do WhatsApp, né, gente? O cara lá barbado e tudo mais, e ser tratado no feminino, ser tratado ainda a partir de uma identidade que não faz parte da minha realidade. Então, pela cara de pau do cara que se diz diretor de um instituto psicanalítico e não se implica de modo ético nas demandas de ser no mundo, né? Obviamente que eu não vou me dispor a fazer uma palestra ou qualquer coisa do tipo no instituto em que esse cara dirige, porque a gente vê que é muito mais para comercializar o ser humano do que de fato se implicar genuinamente no ser enquanto humano no mundo, né? Bom, gente, é isso. Olhando aí os escritos transfóbicos, né, desenvolvidos por psicanalistas, uma coisa que eu notei em comum em todos esses escritos é uma frase de Freud, sabe? Que inclusive até transexuais que não têm um conhecimento aprofundado no que diz respeito ao pensamento de Freud, às teorias de Freud. Eu vou começar falando de Freud, mas como eu falei para vocês, será uma maratona. Mais à frente eu vou falar de Lacan também. Obviamente que eu vou defender Lacan, porque sim, certos psicanalistas também estão fazendo uso de ditos do Lacan no seminário 18 sobre a transexualidade para patologizar, para invalidar, para deslegitimar a condição humana referente à transexualidade. Mas eu vou começar pela base, e a base é Freud, né? E aí eu vi muitos escritos psicanalíticos falando da transexualidade de modo transfóbico, usando uma frase de Freud de 1912, e aí isso acaba revoltando também seres humanos transexuais que não têm o conhecimento aprofundado de Freud, sobre Freud, e taxando Freud como transfóbico por conta desta frase, uma frase, né, que tomam de modo isolado para favorecer sua postura moral. É o que muitos psicanalistas estão fazendo. E aí, contrariando Lacan, se desprovendo, né, da ética para encarnar a moral. E volto a dizer, Lacan diz, né, que a psicanálise ela não é moralista, ela é ética. Isso é um princípio básico da psicanálise. E aí, qual que é a frase de Freud? É uma frase de 1912, onde ele diz: a anatomia é o destino. Pronto, acabou-se. Aí os psicanalistas teóricos, para desenvolver e destrinchar a transexualidade, coloca esta frase de modo isolado e discorre com base nesta frase, porque Freud disse que a anatomia é o destino. Então pronto, o homem, ele biologicamente tem um pênis, a mulher biologicamente tem uma vagina. Por quê? Porque a anatomia é o destino. Acabou-se, não tem o que se discutir. O que foge disso é patológico, é doentio, é isso, é aquilo outro, sabe? E aí vamos lá, né? Vamos discorrer sobre esta frase, vamos aí destrinchar esta frase que é tomada de modo isolado, como eu falei, né? Para daí então sustentar, para que os psicanalistas moralistas venham aí sustentar a originalidade de que homem, de que ser homem e ser mulher está determinado pela anatomia, né? Bom, gente, é o seguinte, vejam bem, um químico, quando um químico desenvolve a teoria
de que dois corpos, não sei se foi um químico ou um físico, desculpem, é só um exemplo. Eu já fui da área de exatas, mas faz tanto tempo que eu estudei exatas, né? Faz tanto tempo que eu estudei exatas que agora eu não sei se isto é uma teoria proveniente da química ou uma teoria proveniente da física, mas eu sei que existe a teoria que diz que dois corpos materiais que têm massa aqui, né, não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Não ocupa, né? Por que este teórico vai falar isto? Porque ele observou que é assim. Vamos supor, ele pegou lá duas canetas, que são dois corpos, que têm massa, que são matérias, e ele colocou lá no espaço. E aí tentou colocar outra caneta no mesmo espaço. E ele viu que isto é impossível, que não tem como. Esta caneta aqui ocupa um espaço diferente desta caneta. Esta caneta aqui, ela está ocupando este espaço aqui que é impossível ser ocupado por esta caneta que já está ocupando um outro espaço, certo? Por que que o teórico desenvolveu isto? Porque ele observou que na realidade é assim. Então ele vai construir a sua teoria com base naquilo que foi observado, sabe? Não é que ele primeiro constrói a teoria e depois determina que a realidade tem que ser assim. Ele olha como que a realidade está configurada, né? E aí ele desenvolve uma teoria para explicar esta realidade. Então, quando Freud, em 1912, fala que a anatomia é o destino, não é que ele está querendo aplicar isto à realidade, não é que ele está querendo imputar isto à realidade. Freud vai observar como que a sociedade de sua época se comporta, como que está configurada, para que em cima disso ele venha discorrer, ele venha desenvolver a sua teoria para explicar a sociedade, o comportamento humano da sua época. Não é que ele vai desenvolver a teoria e vai dizer, olha, seres humanos, vocês têm que se comportar assim, como eu desenvolvi. Obviamente que não. Obviamente que não. As ciências sociais, as ciências humanas, né, não funcionam dessa forma. Não constrói a teoria para imputar à sociedade e dizer que a sociedade tem que ser assim. As ciências sociais, por exemplo, como a sociologia, a antropologia, quer dizer que elas vão construir uma teoria e aí depois da teoria construída vai dizer, olha, a sociedade tem que andar de acordo com a minha teoria. Não é isso. Eles estudam o comportamento social, a configuração social, né? Observa como que funciona para assim teoricamente explicar este comportamento social, esta configuração social. Então muita gente chama Freud de transfóbico, de misógino, de machista e não entende que o que Freud construiu na sua teoria não foi para imputá-la à sociedade, mas foi uma construção com base nas observações de como que a sociedade estava se comportando, de como que a sociedade estava configurada, sabe? Então, a anatomia é o destino? Esta é uma frase que vai ratificar o quanto que a anatomia era decisiva na época de Freud. Mas não é Freud que está dizendo que o ser humano tem que ser assim, não. Não é Freud que está dizendo que o ser humano tem que ser reduzido a uma anatomia. A configuração social se comportava dessa forma. A medicina da época se comportava dessa forma, inclusive rechaçando as histéricas, né? Onde seus sintomas não tinham a ver com alguma patologia orgânica, anatômica. O seu sintoma tinha a ver
com o movimento do seu aparelho psíquico, com traumas sedimentados, registrados, inscritos no seu aparelho psíquico. Mas os médicos não queriam saber disso, porque os médicos se atentavam à anatomia, ao orgânico, a alguma lesão ali aparente que pudesse justificar, e por isso que as histéricas eram tão desprezadas, né? Então não é Freud que vai dizer, olha, a anatomia é o destino e tem que ser assim, ponto final. Não. A configuração social da época era dessa forma, reducionista, reduzia o ser humano a biológico, a anatomia, fazia com que a anatomia fosse decisiva no comportamento humano, no modo de ser no mundo, né? Mas ele não tem a ideia de que fato tem que ser assim. É tanto que essa frase, ela vai ser derrubada por outros ditos dele em 1932, porque sim, tem muitos psicanalistas que, de modo antiético, se atentam a escritos de Freud primitivos e não acompanham a evolução do seu pensamento. E aí quem sofre as consequências? O coitado do Freud. Porque é Freud que disse que é assim, sabe? Então, tudo que Freud constrói enquanto teoria, como eu falei, ratifico, é com base na configuração social da sua época. Então, com esta frase, a anatomia é o destino, o que é que ele quer dizer com esta frase? Né? É que esta visão de mundo acaba sendo decisiva, porque o grande outro, e aí eu vou trazer o grande outro, mas este não é um termo freudiano, é um termo lacaniano, mas vamos aí evoluindo, né? Vamos aí evoluindo a psicanálise, a teoria psicanalítica. Freud, ele não sedimentou o termo grande outro, ele não conceituou o grande outro, mas ele esboçou. E Lacan, ao fazer um retorno a Freud, Lacan vai sim dar um corpo ao esboço deixado por Freud, né? Então veja, a anatomia no século XIX acaba sendo decisiva, porque o grande outro faz com que ela se torne decisiva. Não é Freud que faz com que ela se torne decisiva, é o grande outro. O grande outro faz com que ela se torne decisiva, porém isso não é nada essencial para o modo de ser no mundo, né? Isto sofre a intervenção, a anatomia é o destino, é uma intervenção a partir do olhar do grande outro. Aí você me pergunta, Caio, e o que é isso? O que é o grande outro? Eu já expliquei aqui no canal o que é o grande outro. Mas vamos lá, para que a gente possa ter uma compreensão abrangente. E, gente, eu tô com raiva mesmo. Eu sempre me esquivei de me debruçar na temática referente à transexualidade no âmbito da psicanálise, porque, como eu falei para vocês, chegam alunos para mim para dizer o quanto que está revoltado com a psicanálise, porque na faculdade de psicologia, no que diz respeito à dimensão psicanalítica, isto é levado de modo transfóbico. Mas eu estou aqui como um ser humano que é homem trans, formado em psicologia, um estudioso de modo recorrente acerca das teorias psicanalíticas. E aí eu vou aqui usar da psicanálise de modo ético e não de modo moral, como muitos psicanalistas ortodoxos estão fazendo. E aí eu não vou me conter não nas minhas críticas não, porque na hora de ser transfóbico, de patologizar a transexualidade em nome da psicanálise, está parecendo religiosos que demonizam a transexualidade em nome de Deus. Aí os psicanalistas teóricos, eles estão desenvolvendo aí
os seus escritos acerca da transexualidade de modo transfóbico, em nome de Freud, em nome de Lacan, em nome da psicanálise. Vamos lá nos aprofundar, não de modo superficial e isolado, como estão usando essa frase de Freud, mas de modo ético, né? De modo ético com os seres, com as possibilidades de ser no mundo, né? Pois bem, vamos lá. O que é o grande outro? Para falar do grande outro, eu preciso falar do pequeno outro. O pequeno outro é aquele que é semelhante a mim. É aquele que é semelhante a Caio. É aquele que pensa como Caio pensa. É aquele que fala como Caio fala. É aquele que escuta como Caio escuta, como você escuta, né? É aquele que tem uma imagem. Este é o pequeno outro. É aquele que é semelhante a mim. Estes pequenos outros tendem a projetar seus conteúdos nos outros pequenos outros. Eu, Caio, se eu não me trabalho em análise, em terapia, né? Eu vou projetar os meus conteúdos, aquilo que é meu, no outro. Se eu não me trabalho em análise, eu vou projetar os meus conteúdos no meu paciente, como já chegou para mim uma paciente, mulher trans, extremamente arrasada, porque o psicólogo disse para ela que ela tem um menino dentro dela. Ela, enquanto mulher trans, tem um menino dentro dela, e ele vai arrancar esse menino de dentro dela, né? Que há um engano na sua condição humana no mundo. Há um engano. Aí veja bem, quando a gente não se trabalha em análise, né, em implicar-se nos nossos conteúdos tóxicos, a gente projeta mesmo nos outros pequenos outros aquilo que é nosso, sabe? E aí tendemos mesmo a projetar no mundo o nosso ideal de ego, né? Inclusive é por isso que Freud vai dizer que a anatomia é o destino, porque é isto que os pequenos outros da sua época projetam no mundo, que o ser humano ele tem que ser determinado pela anatomia. Então tendemos a projetar nos pequenos outros os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas percepções, o nosso ideal de ego. Tendemos a projetar nos pequenos outros as nossas intenções. Sabe? E qual que era o ideal de ego? Sobretudo, ainda hoje é assim, mas era mais contundente na época lá de Freud, no século XIX. Qual que era o ideal de ego? Esse padrãozinho, olha, homem, o ser homem, necessariamente tem o pênis. O ser mulher necessariamente tem a vagina. Este é o ideal de ego dos pequenos outros da época de Freud. E imputavam isto à sociedade de modo muito contundente. E aí, observando isto, Freud vai dizer: a anatomia é o destino. Mas porque era assim que as pessoas se comportavam. Não é Freud que está imputando isto à sociedade, né? E isso vai acontecer justamente porque identificamos neste outro algo semelhante a nós. A capacidade de pensar, a capacidade de falar. E com isso tendemos a querer que este outro pense igual a nós, né? Quanto mais o mundo estiver de acordo com o que eu quero, com os meus pensamentos, com o meu ideal de ego, né? Menos este mundo será frustrante para mim, sabe? Então uma pessoa que é cis heteronormativa e que não se abre para se implicar nas complexidades de ser no mundo, e que o ser humano ele tem a sua singularidade, a sua subjetividade, e que eu tenho aqui 5 dedos na minha mão e esses dedos não são iguais, apesar de pertencer a minha mão, eles não são iguais. Imagina o ser humano que tem um aparelho psíquico, que tem racionalização,
que tem subjetividade, que tem singularidade. Imagina um ser humano, serão uns iguais aos outros? Né? Então, gente, este há de ser o pequeno outro, é aquele que é semelhante a mim. O que é o grande outro? Esse grande outro aí que intervém nessa configuração social de que a anatomia é o destino. Este grande outro é um lugar, é uma alteridade, é aquilo que existe em mim, mas que não reconheço como parte de mim. Como diz Kenneth, o grande outro é o lugar onde o ser humano é mais pensado do que efetivamente pensa. Este lugar, chamado de grande outro, ele me pensa. Não sou eu que penso neste lugar, né? Este grande outro, fazendo assim uma analogia, é como se fosse uma pasta no meu aparelho psíquico, uma pasta de arquivos, né? E todos os ditos dos pequenos outros são armazenados nesta pasta, nesse arquivo. Ditos que me marcam, ditos que são importantes para mim, para a minha história, para a minha trajetória. Sabe? Então, quando eu venho ao mundo e a minha mãe e o meu pai olha para mim e diz assim: olha, tem vagina, é uma menina, vai ser uma mulher. Eu começo, obviamente, a absorver isso. Poxa, eu sou uma menina. Isso começa a ser armazenado no grande outro, neste lugar, em que, um lugar que me pensa, não sou eu que sou pensado. Podemos dizer que é a linguagem, podemos dizer que é o inconsciente que é estruturado enquanto uma linguagem. Né? Meu pai e minha mãe, quando olham ali para mim, olha, tem seios, vai ser uma menina, vai ser uma mulher. Isto é fazer da anatomia o meu destino, sabe? E aí por isso que Freud vai dizer em 1912, a anatomia é o destino. Todo mundo reduz o ser humano à anatomia. A anatomia nessa configuração aqui social é o destino. E é justamente ele querendo dizer que ela se torna decisiva na vida do ser humano, porque o grande outro faz com que ela se torne decisiva. A partir do momento que o outro, semelhante a mim, o meu pai, minha mãe, diz que eu sou uma menina porque eu tenho uma vagina, isso fica armazenado no grande outro. Mas na medida que eu vou desenvolvendo, que meu ego vai se estruturando, que minha personalidade vai se estruturando, eu começarei, enquanto homem trans, enquanto ser humano que se sente um homem na sociedade, que se percebe um homem na sociedade, eu começo a reagir contrário a isso. E isso acaba sendo sintomas, inclusive, acaba somatizando. A angústia começa a ser muito aparente, porque aquilo que eu sinto que sou vai indo de encontro àquilo que o outro imputa a mim. Sabe? Então, quando uma criança nasce, os pais olham para a anatomia. É ou não é assim? Até hoje é assim. Isso ainda não está diluído, não, da sociedade. Até hoje é assim. Quando uma criança nasce, os pais olham para a anatomia. E aí, se tem um pênis, é um menino. Se tem uma vagina, é uma menina. E começa assim a tratar esse ser humano, né? A referenciar esta criança como menina, a partir do feminino, a partir do gênero feminino, se tem a vagina. O garoto, se tem um pênis, a partir do masculino. Mas e aí quando tem a vagina e não é uma menina? Como no caso dos homens trans como eu. E quando tem um pênis?
e não é um menino, no caso das mulheres trans. Freud não é leso, não. Freud vai dizer, isso aqui é superficial demais. A anatomia é o destino. Isso é pouco demais para o ser humano e sua complexidade, para o ser humano enquanto um ser que é biopsicossocial. Aí o que é que acontece? 20 anos depois, na Conferência 33 do ano de 1932, por que os psicanalistas, quando vão discorrer sobre a transexualidade, só fala que em 1912 Freud disse que a anatomia é o destino? Por que não traz o texto referente à Conferência 33 do ano de 1932, 20 anos depois desta frase aqui, a anatomia é o destino? Por que não falam desse texto? O que é que Freud vai dizer na Conferência 33 do ano de 1932? Eu vos digo que a anatomia é muito pouco para definir o ser homem e o ser mulher. Se a gente define o ser homem e o ser mulher, o ser feminino e o ser masculino, né, com base em uma anatomia, o que é que acontece? Estamos reduzindo, por exemplo, a masculinidade a um espermatozoide, porque o espermatozoide ele é biológico. Então, se ele é determinante do ser homem, do ser masculino, então quer dizer que um homem estéril, ele não é homem, né? Um homem que é biologicamente macho, um homem que tem ali no seu organismo a produção do espermatozoide, que se sente um homem, quer dizer que se ele for estéril, ele não vai ser mais homem. Porque se o ser humano ele é determinado com base única e exclusivamente no biológico, então a lógica é essa. Quer dizer que a mulher que nasceu em um biológico fêmea, que está ali ovulando, a partir do momento que ela entrar na menopausa, a partir do momento que ela não mais ovular, ela vai deixar de ser mulher. Porque se isso é determinante do ser mulher, então o ser mulher está condicionado a isto. Está condicionado ao biológico. Né? E o homem, ele é muito mais do que uma produção de espermatozoide. É como muitas piadinhas que eu escuto. Como que tu é homem se tu não engravida mulher? Por quê? Porque eu não produzo espermatozoide? Então o homem estéril, ele não é homem, se isso determina o ser homem no mundo. Quer dizer que o cara que teve um câncer na sua glande peniana, como foi uma história que eu estava lendo um dia desses, e ele precisou amputar o pênis, a partir do momento que ele deixa de ter o pênis ali, ele já não é mais homem, né? Porque se isso determina o ser homem, a partir do momento que ele perde, o seu ser homem no mundo é diluído junto com isto. Então será mesmo que o biológico determina o ser no mundo? Aí por isso que Freud, na Conferência 33 do ano de 1932, ele vai dizer, olha, eu vos digo que a anatomia é muito pouco para definir o ser homem e o ser mulher. E aí nesta dita conferência, Freud vai dizer que devemos nos acautelar sempre, para não subestimar a profunda influência dos costumes sociais. O meio social tende a reduzir o modo de ser no mundo, a biologia, a anatomia. E os modos de ser no mundo vai para além de uma anatomia. Por quê? Porque a anatomia determina um organismo, mas não determina um modo de ser no mundo. Aqui Freud fala que Freud coloca em cena a questão do gênero, a questão da identidade de gênero. Veja, ele diz, devemos nos acautelar sempre
para não subestimar a profunda influência dos costumes sociais. Costumes sociais exercem, sim, uma influência significativa na configuração social. E aí se diz que a anatomia é o destino, há uma incorporação da sociedade quanto a isso. A anatomia é o destino e acabou. Mas a anatomia, como ele diz, é muito pouco para definir o ser homem e o ser mulher. Vou me ater aqui porque o vídeo já está longo, mas a gente continua. Vai ser uma maratona aqui, uma maratona falando da transexualidade no âmbito da psicanálise. E desconfigurando aí essa ideia de que tudo de Freud é biológico. Tudo de Freud é que o homem tem pênis, a mulher tem vagina. E eu costumo dizer que quando Freud, inclusive, fala de órgão genital, ele fala de modo bem metafórico. Porque ele vivia mesmo em uma sociedade opressora, que reprimia, que tentava calar o ser humano na base da punição mesmo, como faziam com as mulheres histéricas. Então, muitas vezes ele usou da metáfora para não apanhar, para não ser punido. Inclusive, já disse aqui milhões de vezes, ele viveu na época nazista. Então, Freud não podia falar abertamente sobre muita coisa. E aí ele usava de metáforas. Só de falar da sexualidade na infância, ele é taxado como pedófilo. E aí as pessoas, abarcadas por sua ignorância, não entendem que sexualidade não é sobre sexo. Falar de sexualidade é falar de uma dimensão geral da vida do sujeito. Mas é isso, a gente continua, tá? Venho recebendo muitos e-mails, como eu falei, com relação à transexualidade na psicanálise, sendo inclusive tratada nas faculdades de psicologia de modo transfóbico. Então vamos lá conversar profundamente sobre isso, certo? É isto. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações. Aqui no comentário em destaque você vai encontrar informações adicionais, tá? Como por exemplo o meu Instagram, se quiser me acompanhar de perto, o canal Mente Aberta, que é um outro canal que eu tenho aqui no YouTube. Atuo como terapeuta psicanalítico. Você pode entrar em contato comigo por meio do WhatsApp para mais informações. E é isso, gente. Até as próximas gravações.